Saudações! Bem-vindos à Escola de Profecia, o canal que lhe ajuda a compreender os eventos finais e, acima de tudo, a estar preparado para o breve retorno de Jesus. Bem-vindos também à nossa 12ª temporada das atualizações proféticas, desde que começamos em 2020 com as atualizações proféticas. E esta 12ª temporada vai cobrir os eventos dos meses de abril, maio e junho. Pela graça de Deus, esta temporada não termine. Ou seja, que termine logo. Que Cristo venha neste trimestre para nos resgatar deste mundo mau. Este é o meu desejo. E acredito que é o seu desejo também. Bem, queridos irmãos, alguma coisa interessante acontecendo no mundo. E alguns queridos irmãos vêm perguntando: irmão Onésimo, isso significa alguma coisa? Será mesmo que isto vai acontecer como eles dizem? Bem, queridos irmãos, vamos analisar a situação e vamos encontrar a resposta na palavra de Deus. Mas é interessante o que está acontecendo agora. Antes disto, eu quero ler para vocês algumas passagens do Espírito de Profecia. Lemos aqui, amados irmãos, no livro Profetas e Reis, página 537. Diz que os reis da terra estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Interessante essa passagem, eu gosto muito dela, que os reis da terra estão observando as relações inquietas entre as nações e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Eles estão dizendo isso de fato. Só que infelizmente estes grandes homens da terra não têm uma perspectiva correta do futuro, assim como o cristão tem. Mais uma passagem. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o que, irmãos? Com o espírito de guerra. O mundo está agitado com o espírito de guerra. E é isso que nós estamos vendo agora, amados irmãos. Sim, é o que nós estamos vendo. Está aqui. Lendo para vocês, 30 de março de 2023. Estados Unidos da América alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. Meus amados irmãos, até onde estas coisas vão nos levar? Até onde estas coisas vão nos levar? O mundo parece mesmo que está vivendo um momento crítico em sua história. O mundo está numa situação perigosa. Porque estas 3 superpotências mundiais, potências nucleares, estão ameaçando o mundo. Lemos aqui, amados irmãos, os Estados Unidos assumiram pela primeira vez que enfrentam o risco de uma guerra com 2 potências nucleares ao mesmo tempo, a China e a Rússia. Os Estados Unidos estão numa pressão agora. Imagina o que é isso, os Estados Unidos serem invadidos pela China e pela Rússia ao mesmo tempo. Queridos, só pelo incidente lá na Ucrânia, nós já vimos como é que o mundo é vulnerável. Crise econômica, fome, escassez de trigo, escassez de cereais, escassez de combustível. Imagina agora os Estados Unidos, a Rússia e a China. Como é que vai ser o nosso mundo assim? Como é que vai ser o nosso mundo? Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Vamos continuar lendo. É dito, ainda afirmaram que lutar contra essas 2 potências simultaneamente seria muito difícil, sim? Falou os Estados Unidos da América. Vemos aqui, amados irmãos, BBC Brasil. Jornalista russo, premiado com Nobel, adverte sobre risco nuclear com Putin. Queridos irmãos, a situação não está fácil, não. A situação não está fácil. E se nós ainda queremos sonhar muito com este mundo, não é mal. Não vejo nenhum problema em sonhar. Eu também tenho sonhos. Sou um jovem, sou uma pessoa. Mas parece que o nosso mundo não está bem. Nós precisamos de um novo céu e uma nova terra, amados irmãos. É isso sim que nós precisamos. É lá onde todos os nossos sonhos serão realizados, conforme Jesus prometeu. Lemos aqui. Desde que lançou sua invasão em grande escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia tem dado claros sinais de que não está pronta para ceder. Continua. Então, um de seus assessores mais próximos, este homem aqui, alertou que a Rússia tinha uma arma moderna única. Uma arma moderna única, capaz de destruir qualquer inimigo, incluindo os Estados Unidos. Meus amados irmãos, continua. Eles anunciaram
temos um míssil, aquele míssil, outro tipo de míssil. Eles falaram sobre atacar Grã-Bretanha e a França. Queridos, para onde é que isto está chegando? O mundo inteiro está sendo envolvido em um desastre. Queridos, isto é muito sério. Continua. Eles falaram sobre provocar um tsunami nuclear que varrerá a América. Por que eles dizem isso? Para que as pessoas aqui estejam prontas, fala o BBC News Brasil. Queridos, o mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11, do capítulo 11 de Daniel, logo atingirão seu cumprimento final. Vemos, Estados Unidos da América alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. Guerra nuclear bate à porta. Estados Unidos admitem pela primeira vez na história que pode entrar em conflito atômico com China e Rússia. Os Estados Unidos, pela primeira vez na história, está admitindo que pode sim haver uma guerra nuclear dessas três potências mundiais. Queridos, vemos também, Estados Unidos alertam para risco de guerra nuclear. É a mesma coisa, amados irmãos. Agora, o que aconteceria com o nosso mundo caso esta guerra de fato existisse? Queridos, os cientistas pesquisaram sobre este assunto. Eles investigaram e chegaram a esta conclusão. Vemos aqui o que a ciência diz. Os humanos poderiam sobreviver a uma guerra nuclear? Falando sobre a NATO, a Rússia, mas agora olhemos no contexto dos Estados Unidos, China e Rússia. Como é que seria isto? Vemos aqui, amados irmãos. É dito, mas a grande maioria da população humana sofreria mortes extremamente desagradáveis por queimaduras, radiação e fome. E a civilização humana provavelmente entraria em colapso total. Os sobreviventes ganhariam a vida em um planeta devastado e estéril. Uau! O preço da escalada nuclear é o suicídio planetário, sem nenhum vencedor. Isto pode levar ao quê? A um suicídio planetário, a uma devastação, queridos. A um planeta devastado e estéril. Isto levaria, em outras palavras, ao cenário de Apocalipse capítulo 20. A terra abandonada e vazia. Somente Satanás com os seus anjos, com os seus demônios, durante os 1000 anos. Agora, voltando à pergunta. Será, irmão Onésimo, que isto vai acontecer mesmo? Que esta guerra vai acontecer? Que o planeta será destruído quando estas três potências mundiais entrarem em uma guerra? A resposta da palavra de Deus é que isto não vai acontecer. Fiquemos tranquilos. Isto não vai acontecer. É a promessa de um Deus que não falha. De um Deus que tem a mão no timão. De um Deus que controla a história. Queridos, quando nós lemos em Daniel capítulo 2, nós vemos que Deus controla a história deste mundo. Nabucodonosor tentou lutar contra a profecia, não conseguiu. Alexandre o Grande tentou lutar contra a profecia, não conseguiu. Adolf Hitler e outros mais. Mas tudo se cumpriu de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a profecia bíblica, quando diz que não vai acontecer, não vai acontecer mesmo. E nós podemos crer nesse Deus. Em Mateus capítulo 24, verso 6, Jesus falando dos eventos finais, ele disse que sim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu acredito no meu Jesus. Eu confio em Jesus. Quando ele diz que ainda não é o fim, é porque de fato ainda não é o fim. O nosso mundo não será destruído por uma guerra nuclear. Não, porque Jesus prometeu. Não só, o próprio Jesus falou em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 a 3. Sim, quero ler com vocês Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3. Está aqui a garantia de Deus, Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vento em profecia representam guerras e confusões, de acordo com Jeremias capítulo 49, capítulo 51 também. Está isto claro? Então, Deus está dizendo que 4 anjos nos 4 cantos da terra estão retendo as guerras. Para quê? Verso 2. E eu vi
Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas testas os servos do nosso Deus. Está aqui, amados irmãos, a garantia de Deus. Não haverá nenhuma destruição do planeta por uma guerra nuclear, porque há um Deus que controla, há um Deus que quer selar o seu povo antes disto. Sim? E nós lemos aqui algumas passagens muito interessantes do Espírito de Profecia. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, relata: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. As Nações Unidas estão aí para minimizar, acalmar a situação, mas lembrem-se, quem controla esta situação é Deus. Porque a Bíblia nos diz em Apocalipse 12, verso 12, que Satanás está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Claro que ele está interessado em destruir o planeta todo, trazendo guerra e confusão no mundo, mas Deus não permite, porque Deus é soberano. Sim, Deus é soberano, é Ele quem controla a história. E diz que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. E continuam. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram a quem? Os remanescentes que não estavam selados. E erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Queridos, que visão maravilhosa nós encontramos aqui. Que cuidado maravilhoso de Jesus. Que Ele não vai permitir que estas coisas aconteçam antes que Ele nos cele. Sim. Continua. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Portanto, não é com a guerra nuclear que nós devíamos nos preocupar agora, mas com o selamento. Eu não deveria te perguntar, está preocupado com a guerra? Mas sim, está preocupado com o selamento, porque haverão apenas 2 selos, o selo de Deus ou o selo da besta. É isto que deve nos preocupar agora. Lemos uma passagem. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. É isto que deve nos preocupar agora. Preocupar no bom sentido. É isto que deve nos levar à reflexão, certo? Não é se há de haver uma guerra ou não, tudo bem. Mas será que estamos preparados para o selamento que virá antes dessa guerra? Porque Deus não permitirá que isto aconteça. Está você, amado irmão, preparado? E ela diz, ninguém receberá o selo de Deus enquanto tiver uma nódoa ou defeito no seu caráter. Continua. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Pelo que vemos, pelo que pensamos, pelo que imaginamos, pelo que comemos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos, em nome de Jesus, purificá-lo para receber na fronte o selo do Deus vivo. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Aleluia. Amém. Eu quero fazer parte deste povo que receberá a chuva seródia nos últimos dias para proclamar a mensagem. Mas um texto. Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Cristãos, adventistas, que têm nome de adventistas, mas vivem como o mundo, comem como o mundo, assistem como o mundo, falam como o mundo, vestem-se como o mundo, estão se preparando para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo do Deus vivo. Aí sim, quando sair o decreto dominical e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para
toda a eternidade. Amém? Aleluia. Eu quero ser lavado por Jesus hoje. Quero um novo caráter. Quero que Jesus me dê palavras certas para proferir. Quero que Jesus me dê um coração mais sensível, mais amoroso. Esta é a minha oração. Que você busque, amado irmão, neste momento, uma experiência com Deus, um reavivamento na sua vida. Uma guerra nuclear, por mais que haja esta ameaça, não vai acontecer, porque Deus prometeu e Ele é o dono da história. Devemos nos preocupar agora em receber o selo de Deus. Isso que deve nos preocupar. Que Deus possa o abençoar, amado irmão. Viva assim, olhando sempre para o alto. Nós nos veremos na próxima edição de Atualização Profética, aqui na Escola de Profecia. Que Deus o abençoe. Amém.